Boa noite. Agora sim, vamos iniciar o nosso sétimo encontro aqui do nosso curso de formação em saúde. Vamos iniciar com uma oração? Santo Deus, muito obrigada, Pai, por este dia, muito obrigada por o início desta noite, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor nos capacite, tanto ao ensinar quanto ao foco no aprender, e que tudo que for dito aqui seja para a honra e glória de seu nome. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, hoje nós temos um convidado aqui que eu tenho que ter uma cola aqui para apresentar, hein? O currículo é extenso, né, Gustavo? É o Gustavo Leti, não sei se eu estou pronunciando certo, depois você me corrige se eu estiver pronunciando errado. Ele é pediatra e neonatologista, graduado também em teologia bíblica e pastoral. Hoje ele atua como coordenador adjunto do curso de medicina do UNASP Hortolândia e atua também na atenção médica de alunos da instituição e neonatologista no Centro de Terapia Intensiva Neonatal de Limeira. É nosso mestrando do mestrado profissional de promoção da saúde e ele atualmente pesquisa o tema da resiliência e espiritualidade na promoção da saúde, que é o nosso tema de hoje, né? Está em encontro ao nosso tema de hoje, a importância da fé, espiritualidade e cuidado integral. Gustavo, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite de estar aqui neste curso compartilhando os seus conhecimentos. Fique à vontade, a turma é sua. Você Oi, boa noite. está Boa aqui. noite a todos. Boa noite, gente. Eu estou olhando algumas carinhas aqui, algumas vendo. É muito bom estar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Eu vejo que esse é o sétimo encontro, né? E isso é tão importante a gente ter essa oportunidade de ir conversando na parte de saúde, principalmente na formação, capacitação de liderança, na parte de saúde. Claro que eu imagino que os amigos já devem ter alguns dos pontos que nós vamos estar conversando hoje. Certamente os amigos devem ter visto em outras instâncias, mas é sempre bom a gente ir olhando, relembrando, fazendo a observação, um foco em uma determinada forma do conteúdo, de como trabalhar ele na prática também, como entender. Então é sempre bom nós irmos olhando os conteúdos de saúde de diferentes prismas. Cada um aqui tem a sua experiência pessoal também com os temas de saúde, as suas lutas pessoais também, né? Alguns assim como os nossos pioneiros tiveram, Ellen White teve grandes lutas, a gente pensa, né, que a mudança da saúde é algo fácil, não, ela é uma caminhada. E a espiritualidade, ela é tão importante quanto o próprio ser humano no seu aspecto total, né? E é isso que nós vamos dar uma olhadinha também agora, então, nessa noite. Eu quero ver com vocês, ver se eu consigo colocar aqui este PDF, vamos ver aqui, como pano de fundo, para eu aparecer também. Deixa eu colocar aqui. Eu não sei se vai ficar muito. Deixa eu colocar, ver se eu consigo ficar um pouquinho menorzito aqui do lado. Peraí, peraí. Porque daí a gente vai aparecendo junto. Vamos ver. Ver se os amigos conseguem ver ali. Tá Então dando para vocês. ver sim. Tá? Eu apareço Tá. também? Oi, tudo bem? Boa noite. Aparece. Tá. Aparece. Então tá. Eu quero ver como é que tá esse compartilhamento. Ah, agora sim, consigo ver ele também. Então vamos avançando. Deixa eu ver se ele avança junto comigo aqui. Avança junto comigo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele aqui maior e assim a gente vai passando de um para
para o outro, vamos dizer. Aí sim, agora sim, tá bom? Eu vou acompanhando junto, aí os amigos vêm também. Esse eu estou aparecendo também aqui. Nós vamos conversar então, gente, sobre a importância da fé, da espiritualidade e o cuidado da pessoa, né? Que foi esse o contexto que nós estávamos conversando aqui. Primeira coisa que nós temos que entender, ainda mais dentro do contexto da Igreja Adventista, que os amigos já devem ter percebido que o conceito de fé e de espiritualidade muda bastante, né? Em alguns lugares a gente vai falar, e eu tenho, tanto além dos estudos, mas como também na prática, seja na prática junto à igreja, seja a prática junto a pessoas que estão doentes na sociedade, ou mesmo no hospital, falar sobre espiritualidade é falar sobre muitas coisas diferentes, dependendo de cada um. E por isso é importante nós definirmos um pouco o que nós entendemos sobre isso, quais são esses princípios e qual é, quando uma pessoa diz, reflete a parte, fala sobre a parte, como é importante a espiritualidade. Ela pode estar descrevendo algo diferente daquilo que nós estamos pensando. E por isso, a primeira parte é essa ideia, um conceito bíblico sobre a saúde integral. Quando nós falamos do nosso conceito, nós entendemos que o ser humano, entendemos ele criado à imagem e semelhança de Deus, né? Esse momento dessa criação, a parte da espiritualidade, ela é parte do ser humano, não é uma entidade desassociada ou separada do ser humano. Mas então, até como uma das definições de saúde, nós entendemos o ser humano como um ser o quê? Biopsico, sócio espiritual. Ela é uma parte que integra a nossa vida e uma parte muito importante. Por isso, nós trabalharmos a espiritualidade é trabalharmos saúde. Ela vai ser uma base para melhorar a saúde espiritual, a saúde mental, a social. A pessoa, quando ela está bem, quando ela tem conceitos de uma espiritualidade sadia, uma prática dessa espiritualidade, ela vai se relacionar melhor com os outros, ela vai ter uma capacidade de perdoar, entendendo a perspectiva de futuro de vida, a espiritualidade sadia, bíblica, ela é um apoio, e nós temos inclusive estudos que vão mostrando nesse sentido, é um apoio emocional. Ele tem agora um grupo que o apoia também, por isso é um ser biopsicossócio. Uma das coisas importantes para a gente entender, nós temos uma mentalidade que isso daí nós herdamos do passado, principalmente dos gregos, que tudo é separado. Essa é a parte física, essa é a parte mental, essa é a parte social, essa é a parte espiritual. Mas eu pergunto para os amigos, uma pessoa que está com problemas, às vezes de relacionamento, por exemplo, um relacionamento no trabalho, ela vai conseguir dormir bem? Já começa a afetar o físico, né? Ela começa a estar ali, daí a cabeça começa a pensar, ela já não consegue dormir bem, daqui um pouco ela não consegue, algumas deixam de se alimentar, ou outras começam a comer muito mais, porque estão bem mais ansiosas. Agora, uma pessoa que ela começa a ter um problema fora, que pode ser um problema de cunho social, questão mental, vai afetar o físico. Isso também acontece. Se uma pessoa, por exemplo, está com uma situação de saúde física e ela começa a desenvolver, cuidar da sua espiritualidade, entender, e o maior dos fatores, que nós vamos ver agora já mais para o finalzinho também da palestra, é a esperança. Quando a pessoa vai trabalhando esse sentido, entendendo que o que nós temos e a espiritualidade, essa é uma questão bem importante. Ela fala tanto da nossa vida aqui, como ela fala do após também. Ela transcende, por isso algumas pessoas falam da espiritualidade como algo transcendente, aquilo que passa de mim, aquilo que está além de mim, inclusive além do que eu não consigo entender.
e nem a medicina consegue entender muitas vezes. E ela me ajuda a criar essa proteção ao redor, um carinho, um abraço, além de me prover várias coisas, orientações, práticas. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma espiritualidade bíblica saudável, que ela lê e entende que não matarás, é algo que também vale para o seu próprio corpo, como o templo do Espírito Santo. Ela vai ou não vai ter busca por uma saúde melhor? Ela vai querer se alimentar melhor, ela vai querer se cuidar, ela vai querer buscar aquilo que ela vai viver melhor. Por isso, os preceitos básicos iniciais da espiritualidade para te entender. Nós temos um exemplo maior. O nosso exemplo nós não viemos desenvolvidos, não, fomos criados à imagem de Deus, então temos um exemplo a seguir maior. Em algum momento houve uma ruptura dessa imagem, né? Uma ruptura que é a separação. E o que significa a palavra pecado? Separação. Nos separamos da fonte. E o objetivo da espiritualidade, ela é nos restaurar a essa imagem. E finalmente, como diz também o princípio bíblico, né, de 2 Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ele agora, essa espiritualidade, ela me transforma, não apenas da parte interna, emocional, mental, mas ela transforma a minha vida, a maneira com que eu fazia, por exemplo, os meus relacionamentos já não são mais iguais. As minhas transações comerciais não são mais iguais. A minha saúde também não é mais igual. Se a pessoa se destruía antes, agora ela é nova criatura. Ela precisa ter agora uma saúde já mais equilibrada. Por isso a ideia da espiritualidade como a ideia de uma separação. E aqui eu queria colocar um pontinho também sobre isso. Quando nós olhamos esses textos que aparecem aqui, sede santos porque eu sou santo, é uma expressão de amor. A ideia de santidade aplicada não só à saúde, mas bíblica, é a ideia de algo separado. Então, nós tínhamos, por exemplo, o templo tinha ali alguns utensílios que eram santificados. E qual é essa ideia? Eles eram separados para algo especial. A ideia de santificação da espiritualidade é uma ideia justamente que nós agora vivíamos uma vida de uma maneira e agora nós estamos separados, salvos, separados para algo melhor. E isso daí os amigos não imaginam que se aplica também à saúde? Agora isso me dá um novo sentido para a vida. A pessoa, às vezes, ela agora começa a ter uma nova forma de viver, um novo objetivo de viver. Então ela agora começa a querer se cuidar, ela começa a querer fazer mais uma atividade, ela se perdoa de coisas que ela fez no passado. E vejam a importância de trabalhar a espiritualidade para a saúde. Ela agora vai buscando uma nova maneira, porque ela é uma nova criatura e porque ela está separada para algo melhor. Ela não é mais qualquer coisa. Não, agora eu quero o melhor que eu posso para a minha vida. E vai envolver a saúde física também. Antes ela ia em alguns lugares estranhos, né? Em alguns lugares assim esquisitos. Agora ela quer frequentar melhores lugares. Então agora eu começo a ter uma transformação de vida, todo por essa parte da espiritualidade. Quando nós entendemos, então, dentro da nossa visão integral, nós entendemos já, primeiro, a saúde, o ser humano, ele é um ser integral, completo. Ele não é separado, físico, mental. Uma parte afeta a outra. Segundo, a saúde espiritual, a espiritualidade, ela é dentro do nosso contexto bíblico, ela não é só algo, uma essência, não. Ela vem do relacionamento com aquele que nos criou e nos salvou e me salvou com um propósito de eu ser agora separado para algo melhor, para ter uma nova vida. E os irmãos se lembram do texto que diz que eu vim para que vocês tenham vida e vida como? Em abundância.
mas vai sorrar. Eu gosto de Jesus quando ele diz que de mim, aquele que crê em mim, do seu interior, o que acontecerá? Fluirão rios de água viva. Ele vai viver em vida plena, abundante, total, completa. E como eu vou ter uma vida completa falando só da saúde mental? Vida completa envolve a vida completa. Ela vai envolver o aspecto da sua conexão com Deus, como nós estamos vendo ali, vai também ter uma conexão com o próximo, que agora, se lembra a parte da social, biopsicossócio, né? Vai ter também uma harmonia interna, a pessoa vai agora entendendo determinadas situações, coisas que ela não pode mudar, e tem coisas na vida que a gente não pode mudar. Ela aprende a conviver, lidar com isso, deixa nas mãos do Senhor, aprende a perdoar e a se perdoar. Olha a saúde mental aí, né? E ela agora aprende a viver de uma forma completa também na parte da saúde física, buscando ter o melhor tempo para poder servir melhor, que esse é o nosso objetivo. Isso é o conceito bíblico de saúde holística. Então, quando tu ouvires o termo holístico, em alguns lugares ele vai ter essa ideia meio oriental, mas a ideia de uma saúde holística bíblica é uma saúde completa, integral, né, de todos os seus aspectos, não apenas separando um ou outro aspecto. Ou seja, a nossa saúde ela não pode ser fragmentada, como diz ali. Ela para nós se torna uma fonte de esperança em momentos difíceis. Ela nos ajuda a passar as tempestades da vida, nos dá a capacidade de aprender, de se adaptar, ter resiliência nos momentos e nos desafios que nós vivemos agora. Quando nós olhamos, então, a parte da nós, da filosofia da espiritualidade, na parte da saúde, isso a gente já mencionou antes. O corpo agora, o que que ele é? O nosso corpo dentro da espiritualidade saudável, ele é só um pedaço de carne que eu uso de qualquer jeito, curta a vida porque a vida é curta. Ah, usa qualquer coisa, né? Eu disse, o que importa é o que, se sentiu bem, ok. Eu disse, não, ele agora se torna algo separado. Se lembra da ideia da santificação? Por isso nós temos a ideia de 1 Coríntios, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Qual é a ideia? Que o nosso corpo também foi separado para um fim nobre, ajudar ao próximo, servir ao próximo, ser útil à sociedade, viver a vida de uma forma plena, total, completa. Também na parte física. Ali, quando nós entendemos que nós fomos comprados por um preço, olha que texto maravilhoso, né? Reconhece que ele deve ser trabalhado e tratado com cuidado, porque ele não é meu. A vida que eu vivo agora, eu vivo em Cristo Jesus. Ele é que me dá agora uma novidade de vida. Você lembra o texto que diz: porque ele nos tirou das trevas, firmou o nosso pé na rocha, nos trouxe para a luz admirável. Que texto espetacular! Agora eu tenho sentido de vida. Eu ajudo a pessoa que às vezes vinham tratamentos, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. E aqui vem um contexto importante. Muitas pessoas elas carregam situações durante anos, situações que aconteceram com elas mesmas, ou pessoas que vinham do lado e falavam: tu não serve para nada, tu é inútil, tua família é inútil, tu não vai fazer. E, gente, isso tem um poder, vai tomando aquele neurônio espelho que ela vai se moldando nos exemplos que viam. E hoje eu estava estudando com os alunos de medicina aqui do NASP, o nosso curso de medicina, e justamente no final nós estávamos falando sobre a importância dos modelos. Eu até citei para eles o texto do Medicina e Salvação, como Jesus como o modelo, o homem modelo, né? Se nós queremos ter um modelo de pessoa, quem vai ser? Imaginem os modelos das pessoas que nós encontramos na vida. Vai fazer uma obra missionária, que modelos essa pessoa teve? Que modelos esse jovem teve? É um jogador de futebol, é uma dançarina aí que fica fazendo as coisas no showzinho. Quais são os modelos da nossa juventude?
Elas precisam de melhores modelos. Dificilmente uma pessoa será maior do que o alvo que ela tem, né? Qual que é o meu modelo? Ah, o modelo é X. Como é que eu vou passar do X se ele é o meu modelo máximo? Nós usamos de melhores modelos e levantar, botar a barra em alto, lá em cima, né? E essa é uma das funções da espiritualidade também. E eu agora vou prosseguindo. Eu busco então o equilíbrio e a espiritualidade saudável, ela traz temperança. Vocês lembram da temperança como os remédios da natureza, né? A temperança na vida, ela, ela abarca todas as coisas. Se lembram rapidinho qual é a definição de temperança? Tem várias, mas a que eu particularmente mais gosto é o abandono daquilo que faz mal e o uso racional daquilo que faz bem. Ai, mel faz bem. Ah, maravilhoso, doutor. Eu como 2 quilos toda semana. Vai dar certo? Vai dar certo, não tem como, né? Mas faz bem? Faz bem, beleza. Dá moderado. Ou vai dizer, ah, o importante é moderação em tudo. Isso também é o papo. Calma aí. Qual é a dose correta para tomar de veneno que mata rato? É zero, né? Qual é a distância mais próxima de cair num penhasco? Qual é a distância mais segura? O quanto mais longe tu conseguir ficar do penhasco, né? Então, aquilo que faz mal, a dose correta é zero. Acabou. Né? Não tem isso de, não, mas então o álcool é uma dose pequena, ajuda e bababá. Não, peraí. Ah, o vinhozinho do não sei. Eu sei que eu estou indo um pouquinho para o lado, mas o tema volta também, né? Não, o que que faz bem? Ah, é o reverestrol. Reverestrol está onde? Está na fruta, está no suco. Então, para que que eu vou ficar com o ruim, o lixo também? Vou ficar com o bom. Então, a dose, a espiritualidade correta traz o equilíbrio, uma vida equilibrada, escolhas equilibradas, atividades equilibradas, relacionamentos equilibrados. Olha a importância da espiritualidade nesse contexto todo, né? A abstinência, né, que é o equilíbrio daquilo que me faz mal, é a abstinência, né? Esse equilíbrio, quantos tiros eu posso tomar com segurança? Nenhum, né? Não tem nenhum. O que que é isso? Né? Não, mas se eu raciocinasse, se pegar só na mão, não, não é nada. O que eu faço mal é zero, né? E agora eu vou integrando isso daí como ser humano, tá? Eu vou integrar. Professora, a senhora me diz aí depois que o tempo acabou. Eu tô seguindo aqui, tá? Tá mandando, Fica, mas eu tô. fica tranquilo, Gustavo, pode Não, nós seguir. temos, mas a gente vai. Já Hoje estamos. é só você. Tá bom, beleza. A gente está mais, eu acho que uns 20 minutinhos a gente está pegando aqui. Depois, até para ter tempo de alguma pergunta, alguma observação. Então, nós entendemos isso daqui, todos já têm doutorado nesse tema aqui, já entenderam. Uma visão integral, holística, holística no sentido correto, interconectado e completo, tá? Esse se torna agora um ciclo virtuoso. Muitas pessoas falam de ciclos. Então é um ciclo vicioso, um ciclo de ser a pessoa começa numa coisa, ela entra com más companhias, depois elas corrompem os hábitos, maus hábitos, blá, 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 e começa aquele ciclo. Nós temos que quebrar para um círculo virtuoso. E o que que é esse círculo virtuoso? A espiritualidade me dá um novo sentido de vida. Eu entendo agora sendo uma nova criatura com melhores modelos, com a oportunidade de agora viver de uma forma separada para algo melhor e específico, e isso me leva a melhores hábitos, ele eleva os meus desejos, meus pensamentos, os meus objetivos de vida, que obviamente vão me conectar com outras pessoas. Se eu só estou com um monte de gente que eu vejo que todo mundo está ali se destruindo, naturalmente eu vou buscando melhores realidades, vou dando um passinho, e agora o círculo se torna virtuoso e ascendente, não aquele ciclo, né, descendente em espiral, né? Agora as pessoas, esse ciclo é o sonho que Deus tem para cada um de nós. Qual que é o papel da igreja nessa espiritualidade toda? O seu papel como líder nessa espiritualidade? A senhora White mesmo disse, vocês sabem, né? Ela é tão essencial quanto o braço é o corpo, é o braço direito do evangelho. É aquele que muitas vezes atrai as pessoas.
Quantos foram para próximo de Jesus porque estavam doentes, porque estavam com fome, né? Pelos pães e pelos peixes. Mas isso daí é uma ferramenta pelo qual Jesus os atraía. É, os famosos textos, né, tem ciência do bom ver no Beneficência Social também. Cristo se aproximava das pessoas como que aquele que os quer bem, com o desejo de fazer o bem, né? Sanava as suas necessidades, conquistava a sua confiança e depois dizia: Vem e segue-me. Né? Esse texto é tão poderoso, eu devia ter postado, e depois eu vou lhe mandar, professor, eu vou acrescentar esse texto, que começa esse parágrafo de Ellen White dizendo: o único método que nos dará sucesso é o método de Cristo. E ela desenvolve o método. Se aproximar das pessoas como aqueles que querem fazer bem, identificar suas necessidades, suprir, ajudar nas suas necessidades, elas geram em nós agora uma resposta de gratidão. Conquistamos a confiança e então eu começo a convidá-los e começo a trazê-los. E isso daí vai deixando a igreja também como um centro integral e um centro de bem-estar também. Lembrando que as decisões da saúde de espiritualidade, da saúde física, também é uma forma de adoração. Isso é bem importante. Quando eu entendo que as minhas atitudes, mais do que aquilo que eu falo, é aquilo que eu faço, é uma forma de adorar ao Senhor, não porque eu estou olhando do lado, ai, Senhor, eu sou mais santo que ele, não sei o quê, não sei o quê. Se fizer isso daí, já deu problema, né? Já até porque santidade, tem um autor chamado Max Lucado, que ele diz que competir com a vida espiritual do outro é mais ou menos como fazer uma competição de quem pula e chega mais perto da lua. Tu pode pular 1,5 metro e eu pulo 50 centímetros, mas os dois estão a milhares de quilômetros de chegar lá, né? Não tem como chegar. Então, ela é essa adoração como uma espiritualidade correta e uma saúde correta, ela vem como uma resposta ao que foi feito, uma resposta de gratidão, não algo para ganhar os pontos. Claro, a gente vai viver mais com isso, óbvio. O Senhor nos ama e ele quer bem para os seus filhos, mas ela é uma resposta de gratidão. Agora, nós temos muitos exemplos dessa comunhão entre espiritualidade e um cuidado integral. A igreja, todos nós conhecemos os textos, né? A própria Ellen White, como uma das nossas pioneiras, guiadas, né, pelo Senhor, nos focando na Bíblia, mostrando conceitos de saúde física e espiritual também. Quando ela fala de uma alimentação correta, atividade física, a higiene, a luz solar, a temperança, ela acrescenta a confiança em Deus e a fé. E nós vemos que sempre esteve ali como um cuidado integral. Isso se expandiu. Hoje nós temos milhares de colaboradores, de instituições, o impacto ainda é maior ainda, né? Por exemplo, eu posso utilizar, eu dei o exemplo ali, curso de culinária, curso de caminhada, curso como deixar de fumar, feiras de saúde, feira de saúde mental também, nós temos uma parte, agora vem se desenvolvendo bastante. Todas elas têm o objetivo de trabalhar a saúde física, social, fazendo com que a pessoa também desenvolva a saúde espiritual. Por isso nós chegamos lá e sempre tem a parte da confiança em Deus, né? Isso vai fazendo a pessoa viver mais e melhor. E nós temos vários reconhecimento científico. Vocês lembram das Blue Zones, né? Do grande estudo. Nós temos o estudo Advento, que foi feito aqui até pelo Dr. Everton, que é o coordenador do curso, que foi feito da versão brasileira, mas aquele grande estudo feito em Loma Linda, que as pessoas, um dos diferenciais da saúde dos adventistas do sétimo dia era terem um dia que paravam e adoravam ao Senhor.
o nosso diferencial foi justamente a espiritualidade, né? E já outras tantas coisas, como um grupo que vive mais, né, e vive melhor. Claro que isso daí não é garantia, eu posso estar, mas não praticar, né? E isso nós vamos ter estudos que mostram a fé como suporte. Eu agora, ainda que eu não entenda, eu tenho um suporte para enfrentar o estresse do dia a dia, a depressão, uma doença ruim. É, a espiritualidade também me ajuda como uma estratégia de enfrentamento, alguns chamam de coping, que é enfrentar uma situação. Eu agora eu a enfrento não com apenas com alguma informação que me deram, né? Lembra da história de Davi e Golias? Vem comigo com espada e tal, eu venho com. Ele usou as pedras, ele usou o que poderia ter ali, mas ele foi, como que, em nome do Senhor dos Exércitos. E agora eu enfrento o problema com uma gama de ferramentas. Eu agora tenho a oração intercessória, o louvor, o estudo dirigido da palavra, a esperança, a comunhão dos santos, os amigos que vêm e estão comigo, toda o próprio serviço ao próximo. Muitas pessoas têm enfermidades, vamos falar, por exemplo, de algumas psicossomáticas, né, ou alguma depressão, que ela começa a ajudar outros e ela começa a melhorar, dependendo do nível, estágio, né? Ela começa a sentir um objetivo melhor na vida, auxiliando outros, cuidando de outros. Ela ressignifica a sua situação. Nós temos vários exemplos de instituições que iniciaram depois da perda de uma pessoa. Ela, às vezes, por exemplo, ela perde um filho por uma situação e agora ela monta um grupo de ajuda, uma organização não governamental, ela mobiliza a sociedade, ela agora ressignifica a situação que ela está. E a espiritualidade também é parte disso. É nos dá um sentido para aquilo. E, claro, nós vemos o poder fundamental da esperança. A esperança, ela é poderosa, uma esperança correta, entendendo que sim, eu posso andar por vales de sombra e de morte nesse mundo. Eles existem, né? Mas ainda assim o Senhor é o meu pastor. Ainda assim nós teremos pastos verdejantes, mesmo que eu ainda não veja ele aqui, né? O próprio Senhor perdeu um filho, por exemplo. E ele entende a nossa dor. Ele entende que às vezes há trevas sobre a terra. O próprio Senhor, no momento da crucifixão, ele desceu trevas sobre o local, de tanto que era a situação. Mas nós temos o que? O texto que diz que o último inimigo a ser vencido será a morte, né? E ele será vencido. Assim como tudo aconteceu até agora, e a espiritualidade me dá essa esperança que não é vã, né? Não é uma esperança perdida, ela ressignifica também a minha forma de enfrentar até o fim mesmo. Porque enquanto o Senhor não voltar, as coisas vão acontecendo. E podem acontecer, mas agora, enquanto isso não acontece, eu vivo com melhor qualidade de vida, e mesmo no momento final, eu ainda tenho a certeza, a esperança, o sentimento de dever cumprido, o sentimento de que eu fiz o melhor, eu servi, eu ajudei. Olha quantas coisas espetaculares, né, tem. Essa imagem eu não gostei dela, tem que tirar. Depois eu colocou porque eu não gostei dessa meditação. Mas eu queria colocar essa parte só como o apoio comunitário, né, que nós vimos. Isso aqui a gente já mencionou, o apoio da comunidade, e agora nós vamos para princípios também práticos, unindo tudo, né, a espiritualidade e o cuidado integral. Nós vamos ter o quê? Todos os outros que nós vimos, os remédios da natureza. Cada um deles eu posso ressignificar ou aplicar como uma parte da espiritualidade no cuidado integral desse paciente, ou dessa pessoa que eu estou ajudando, ou mesmo do grupo de uma igreja ali.
E então, quando eu começo, por exemplo, a falar sobre alimentação, talvez eu esteja falando coisas que os irmãos já até fazem, por exemplo, numa feira de saúde. Eu posso falar do alimento saudável físico, mas eu também posso falar do alimento da minha vida mental, emocional, espiritual. Com o que que eu estou alimentando a minha mente? Eu alimento com um alimento saudável, integral, bom, ou eu alimento com umas papinhas podres de uns videozinhos de TikTok por aí, né? O que que está alimentando aqui? Ah, não, eu alimento a minha vida todo dia, o dia inteiro, com notícias de política. Ah, porque é isso, porque é a tal, porque é uma letra, porque é uma arminha, porque não sei o quê, porque agora vem, porque agora vai, agora deixa de ir. E a minha cabeça fica sempre focado, e a mente vai se alimentando de coisas. Ah, são uns vídeos esquisitos lá, ou é uma pornografia, ou é violência. Com o que que eu alimento? Eu alimento o corpo físico, mas com o que que eu alimento a espiritualidade também? Eu vou até a Bíblia, tenho meu momento de comunhão com ali, né? O meu alimento integral, exercício físico regular, fundamental para o corpo físico. Mas e a espiritualidade? Ela não deve ser exercitada também? Todas elas eu posso ir colocando. A ajuda ao próximo, estar trabalhando pela saúde dos outros também, e assim eu vou trabalhando. O descanso, eu preciso do descanso físico, preciso também do meu descanso, o momento em que eu vou com os meus, com a minha família, me congrego com eles, oro, escuto da palavra, tenho um momento junto, o ar puro. Nós podemos falar da oração, o sol, aquilo que brilha, né? Podemos falar do sol da justiça, a água pura, aquela água que nos limpa, também como a vida de Jesus que vem e pode limpar os nossos pecados. Há tanta coisa boa que eu posso utilizar como elementos que unem tanto a saúde física quanto a espiritualidade. E não há algo falar da temperança, né? Isso nós falamos bastante, até falei antes toda a questão de qual é a dose correta ou não é, mas lembrando que ela me ajuda então a evitar os vícios, né? E também ajudam a cultivar coisas boas. Se tem uma coisa importante, e isso eu me lembro de uma prática que na pandemia eu fiquei praticamente toda a pandemia dentro do hospital. Trabalhei muito mais do que nunca tinha trabalhado na vida, porque muitos colegas tiveram que ser retirados, ou eles iam ficando doentes, e eu não consegui ficar, acho que fora alguns sábados, né, que tirava sexta-noite, praticamente todos os dias eu tinha que ir para o hospital. E era totalmente o contrário da maioria das pessoas, né, que acabavam ficando muitas vezes. Então, lá em casa, a gente começou a fazer uma pequena horta, mortinha num canto. Não tinha um gramado muito grande e tal, mas num cantinho. A minha filha era pequena, menor do que é hoje, né? Pequena. E a gente começou a plantar umas coisas, umas sementinhas ali. E eu me lembro que dava um tempo e não conseguia limpar, tirar as coisas, era muito trabalho. Depois a gente voltava lá para ver se tinha crescido, né? E eu me lembro que lá estavam as ervas daninhas da vida, né? Sempre ajuntando qualquer coisa, tentando matar o meu tomatinho. Tanto tomatinho. Minha filha adorava o tomate, queria ver o tomate. Dava até nome pro tomate. E aí chegava e tu ia tentando limpar. E ela disse uma frase que eu gostei muito, que ela disse assim: para que o ruim cresça, pai, basta que tu não limpe, né? Não faz nada que o ruim vai crescer. Vai crescer, a erva vai subir. Aqueles bichos vêm de sei lá eu da onde. E aí, quando tu vê, começa a sufocar o resto também. Então, o cultivar hábitos saudáveis, inclusive com a espiritualidade equilibrada todos os dias, ela justamente nos ajuda a arrancar essas ervas que estão ali. Porque elas estão lá, basta tu não fazer nada, né? Buscando até moderação, obviamente, daquilo que é bom, né? Ah, o trabalho é bom, o estudo é necessário, o exercício, tem gente que se vicia, exercício. Ah, a tecnologia, ela é importante, claro que é importante, mas ela pode te destruir também, né? E tudo isso, a espiritualidade, ela me dá uma coluna que me ajuda principalmente a mostrar o que que é o mais importante.
né? E o que que é a minha parte? E eu vou terminando mais com essa, que é um conceito bíblico da espiritualidade saudável. A espiritualidade saudável, ela nos diz que eu sou responsável por muitas coisas que acontecem. Esse é o conceito bíblico também de saúde. Ele White fala muitas vezes. Muitas doenças advêm do desrespeito às leis de saúde que Deus colocou. Então, uma espiritualidade saudável, ela nos diz que nós somos responsáveis por muita coisa que acontece. Muitas coisas não. Existe um inimigo que anda como leão, rodeando aí, né? O Jó, capítulo 1, fala isso. De onde vens? Ah, de rodear a terra. Ele está lá, sempre buscando. Mas eu não preciso ajudar ele também, né? Tem tanta coisa que está ali. Eu cumpro, cuido daquela parte, como diz o bravador, cumprindo fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa. Olha quantas coisas, se a gente vivesse essas vezes, a nossa vida seria muito melhor, né? Muito melhor. Então, eu entendo, como diz, né, o texto ali em cima, cada pessoa é responsável pelo cuidado da parte da espiritualidade, não a alma como uma entidade separada, não é isso, mas sim cuidar da minha parte física e cuidar também da minha espiritualidade, né? Entendendo que não há uma separação entre elas. Eu não posso focar muito mais uma e também muito mais na outra. As duas vão andando juntas. Eu agora, e isso é o verdadeiro conceito de mordomia. Mordomia é isso, é aquele que cuida do que não é seu. Então, se esse corpo foi comprado, eu sou mordomo dele, eu cuido dele. Eu tenho uma vida consistente, uma vida devocional consistente. Eu tenho que isso fala muito de mim, do meu estudo, fala do meu próximo com a comunhão junto com a igreja, e nesse é um conceito importante. Numa espiritualidade equilibrada, essa participação ativa não é opcional. Ah, porque agora tá tão bom, um monte de igreja tá passando no YouTube, né? Eu tô aqui, eu posso escolher. Ah, eu quero ver hoje, eu tô afim de ver a igreja do Espírito Santo, depois eu vejo a igreja lá de Belém do Pará que eu gosto. Não, a minha adoração coletiva, comunhão, o apoio com os irmãos, ela é fundamental para que eu possa me desenvolver e ajudar outros também. Eu posso desenvolver outros também, cria significado. E falando nisso, o serviço ao próximo. Essa fé autêntica, ela se expressa, ela faz, ela anda, ela serve, ela cuida. E no momento que eu vou fazendo isso, eu vou me fortalecendo também. Eu vou me ajudando também. Eu vou fortalecendo a parte da minha espiritualidade também. E agora nós temos, então, como um grande resumo, eu entendo a espiritualidade como parte da saúde, né? Eu acho que nós temos essa daqui aqui. E aí tem nessa justamente nessa parte falando de um suporte. Por que que eu tenho que ir e tenho que estar ali? Como eu desenvolvo a espiritualidade? Pode ser apenas uma espiritualidade intrínseca. Nós temos estudos, por exemplo, a pesquisa, nós usamos o instrumento de Duke Durrell, ele vê, por exemplo, se a espiritualidade é uma espiritualidade intrínseca ou não organizacional. Eu não tenho isso. Só tá para mim, eu não vou, eu guardo. Ok, mas o ideal é ter uma espiritualidade pessoal, intrínseca, fortalecida, de modo que eu agora consigo ajudar e também estar junto com os outros, tendo também algo extrínseco, já organizado sentido, junto com o próximo. Nós somos seres relacionais e isso vai nos fortalecendo. Ela nos serve como uma família estendida, eu consigo ali desenvolver programas educativos. Eu agora vou fazer um curso culinária, vou juntar com o pessoal da ASA, e agora nós vamos ajudar o próximo, ver com o pessoal de rua. Isso vai dando aquela alegria, aquele sentimento de dever cumprido. Também posso ajudar na parte assistencial. Aquelas pessoas vêm, às vezes, por uma roupa, por um pão, um peixe, elas precisam
daquilo naquele momento. É uma coisa mais difícil é uma pessoa chegar, às vezes, com muita fome, passando necessidade mesmo, e tu diz, ah, ok, eu vou orar por você, irmão. Eu disse, poxa, né? Eu disse, que bom que vai orar por mim, né? Mas eu, nesse momento, estou passando frio, não estou com fome. Nós temos que direcionar e guiar, tá? Fazendo um e ajudando o outro também, né? E dessa forma, a igreja não é só um grupo de apoio, mas a espiritualidade se torna o quê? Um testemunho vivo. E às vezes nós chegamos, e esse é um ponto importantíssimo. Às vezes as pessoas elas vão ver muito mais aquilo que nós fizemos do que nós falamos, né? Até porque é muito mais fácil a pessoa dizer, ah, fala bonito, né? Mas não faz nada, né? E isso acontece. Isso acontece também pela parte da saúde e da espiritualidade. Ou como uma vez eu ouvi uma frase, ah, tem muita iniciativa, mas nenhuma terminativa, né? Ah, tem muita iniciativa, não sei o quê, mas na hora mesmo. E nós, é parte do equilíbrio da vida espiritual, física, da saúde, nós podemos ter também um trabalho completo, ajudando o próximo. Agora, o que que eu faço? Eu não, Gustavo, eu digo, eu como um cristão faz. Ele recebe essa salvação, essa nova vida em Jesus, uma espiritualidade equilibrada, bíblica, que perdoa, que cuida, que entende as situações. Ele agora entende que a vida dele é separada para algo especial, melhor. Não porque ele é melhor do que os outros, ele não é, mas é por aquele que o salvou. E agora ele vai fazer algo melhor por aquilo que ele recebeu. E eu vou terminar com os amigos lembrando de uma situação que eu vi há anos atrás. Eu não sei se vocês já viram, existia aquelas atividades, às vezes no verão tem, que é um jogo de futebol. Uma vez eu vi lá no litoral do Rio Grande do Sul, a gente estava ali na praia no verão e daqui a pouco tinha um jogo de futebol promovido, né, por um plano de saúde, pessoal de saúde, que era um jogo transplantados versus a equipe de saúde. Aí tinha os médicos, tinha enfermeiros, e o pessoal que recebeu um transplante cardíaco. E aí teve todo mundo, teve a TV, todo mundo, então, pessoas que tinham problemas cardíacos receberam o coração de um doador e agora eles estão nessa novidade de vida. E eu me lembro direitinho de uma entrevista que ele deu, disse assim: eu recebi uma nova vida, um coração novo. Alguém perdeu a sua vida para que eu pudesse ter uma vida. Eu tenho que ser melhor na minha vida, porque agora eu devo a minha vida a outro que entregou. Que é um exemplo maior de espiritualidade do que isso, né? Quando nós entendemos a saúde como algo que nós recebemos pela vida de outro, de um grande doador que nos doou a vida, eu agora não vivo mais aquela vida no meio do lixo que eu vivia antes. Eu vou viver uma vida com tentando buscar o máximo para honrar aquele que tudo deu por mim. Essa espiritualidade plena, completa, real, dentro do cuidado integral. Tá bom, prof? Obrigado. Sim, Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Estão elogiando ela maravilhosa. Gratidão, agradecendo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar. Mas muito obrigada. Acho que é de fato muito bom a gente ter esses momentos de comunhão, a gente individualmente também, né? Ter esse momento de pausa, porque senão o dia nos engole, os problemas nos engole, o trabalho nos engole. Então, assim, né? Ter esse nosso momento individual, dia a dia com Deus é muito importante. E ter essa pausa no sábado, então, é fundamental. E quando essa pausa do trabalho ela está somada a atividades com a comunidade, certamente é algo que nos revigora ali para o início de uma próxima semana. Então, de fato, é muito bom. com certeza.
Deixa eu ver só se tem mais. Não, só elogios. Aula top, bênção, obrigado. Pessoal, só Ah, elogiando aqui. Muito Eu, obrigada, Gustavo. eu vou enviar depois. Eu teve a questão da gravação, né? Mas também às vezes o pessoal quer o material, daí eu vou acertar ali uma Sim, partezinha ali, sim. a imagem, vendo agora também não ficou muito boa, mas acertando. E na verdade eu tenho mais uns 5 slides para frente, então eu vou deixar de bônus para aquele que vê depois. Ah, tá Tá? Tem bom, mais tá bom. algumas coisinhas assim, que daí Tá fala dos certo. nossos desafios atuais, fala também um Sim. pouco mais só de conectividade, mas tudo a gente conversou, né? Sim, Mas aí sim. depois tem pontuado, né? Tá Inclusive o nosso ótimo. e o final, que é justamente o nosso chamado, né? Que foi aquilo que a gente falou agora. Nós somos Uhum. chamados, aquele que é abençoado é chamado para abençoar, que foi o chamado a um jovem chamado Abrão, antes dele ser Abraão, né? Quando vê em Gênesis o que ele diz para Abrão: "Sê tu uma bênção", né? Tu és chamado agora para que também seja uma bênção. Mas eu estou dando spoiler, vai estar depois ali no negocinho. Tá. Mas, A gente está juntando, né? São 10 encontros no total, então a gente vai juntar todos esses materiais, vamos fazer um e-book único para mandar para o legal. pessoal. Então, muito bem-vindo você compartilhar o material, sim, Gustavo. Muito obrigada. Você ora para a gente para concluirmos a aula Claro. de hoje? Com certeza, com certeza. Vamos orar então, amigos. Querido e bom Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estarmos falando sobre esse tema tão importante. Mas, num primeiro momento, eu quero lhe agradecer pela vida de Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós, mas hoje também venceu a morte, está vivo, poderoso e também deseja que nós possamos viver em novidade de vida. Nos ajuda, Senhor, por favor, a que nós possamos um dia de cada vez vivendo aquilo que o Senhor sabe que é o melhor para nós. Nós temos lutas, todos nós temos lutas, temos desafios, mas que amanhã, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, e assim a gente vai avançando, assim como é a vida do justo, que é como aquele sol que vai amanhecendo até que seja dia pleno. Cuide de cada um que esteja aqui, aqueles que não puderam vir também, que o Senhor possa cuidá-los, em nome de Jesus. Amém, Senhor.